Então vamos lá, então vamos iniciar agora formalmente esse bate-papo, essa entrevista com João Bauer. Meu nome é Bruno Gambaro, sou jornalista, esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no Brasil Poker Minds, então você que está aí do outro lado assistindo, seja muito bem-vindo. E João Bauer, meu muito obrigado por você aceitar esse convite, estar aí hoje disponibilizando aí uma hora do seu tempo para sentar, conversar com esse pessoal e fazer parte aí deste projeto do Brasil Poker Minds com o seu bate-papo. Muito obrigado, viu, Bauer? Valeu, Bruno. Por nada. Sempre uma honra estar conversando com você. Estamos aqui para tirar as dúvidas do pessoal. Qualquer coisa que quiser perguntar, estamos aqui para responder hoje. Beleza. Bom, Bauer, primeira coisa assim que eu gostaria assim de saber, e aí depois a gente vai para as perguntas da galera que vai surgindo aí no Twitch, no canal. Mas para quem não te conhece assim ainda, como é que foi a sua trajetória no poker, desde um jogador amador para ser hoje aí um dos grandes nomes do Brasil? Então, eu comecei a jogar poker um pouco como muita gente, né? Vendo as transmissões da ESPN. Na época quem comentava era o Christian Cruel. E eu comecei a achar aquilo interessante, fui atrás. E na época, quando eu comecei, em 2007, 2008, final de 2007, início de 2008, só existiam 7 artigos em português. 8 artigos em português, que era no antigo Clube do Poker. Então aquilo era a única informação que existia, era a única coisa que tinha produzido relacionada a poker. E através disso eu comecei a ir atrás de tudo, comecei a buscar conhecimento. Outros lugares que tinha conhecimento, como no Poker Strategy, que tinha também os artigos em português de Portugal. Eu fui atrás de tudo que tinha e comecei a estudar ao máximo, me dedicar ao máximo. Na época eu fazia 2 faculdades, fazia Direito e História. Nossa. E eu resolvi, um tempo depois, sei lá, depois de um ano que eu já estava começando, comecei a ter os primeiros resultados, que eu queria me dedicar a isso, era isso que eu gostava, era isso que eu queria fazer, muito mais do que estudar história, muito mais do que, sei lá, ser um advogado. Eu queria ser jogador de pôquer, e foi difícil no início convencer os meus familiares. Eu estava no 7º período de história e 8º de direito. Nossa. E acabei trancando a faculdade para me dedicar exclusivamente ao pôquer, porque eu via que eu tinha, que era o que eu gostava de fazer e que eu tinha como alçar grandes voos, chegar onde eu queria chegar mais cedo do que com as minhas profissões. E naquela época não tinha muita coisa para se estudar, então a maioria do estudo que eu fazia era vendo o pessoal jogar, era vendo, por exemplo, Caio Pimenta jogar, Bruno GT, era João Marcelo, eram as nossas referências da época. Então um dos maiores estudos era acompanhar esses caras ali na reta final, ver um possível showdown que eles tinham. Totalmente diferente do dia de hoje, né? Hoje a gente tem vários times aí no mundo do poker que incentivam, dão aulas, coaches naquela época não existiam, não tinha nenhum brasileiro que era capaz de dar coach. Eu acho que naquela época os únicos brasileiros capazes de dar coach eram CK, Raul, às vezes o Akari, porque era muito início, era o início de tudo ainda, né? E, então hoje em dia já tem um monte de vídeos no YouTube de graça, um monte de escolas de poker, um cenário totalmente diferente de quando eu comecei. O que você acha aí desse momento que a gente está hoje, que tem assim muitas informações? Você acha que isso pode atrapalhar de alguma forma o jogador que está iniciando, dele se perder nesse mundo de informações? Ou ela não só tem benefícios? Eu acho que só tem benefícios. Claro que tem muitas informações que são um pouco desencontradas, mas qualquer informação é útil. Por mais que ela seja ruim, ela pode ser útil de alguma forma. Por mais que ela seja informação que é ruim, você pode extrair algo dela. Então, eu acho que só tem a acrescentar. Por mais que tenham vídeos que são ruins, de pessoas que acabam fazendo coisas erradas, mas isso tudo vai aprendendo, você tem que saber filtrar, né? O que são as coisas boas, o que são ruins. E através desse filtro aí você vai aprimorando e aprendendo, né?
Qual que você acha que é o melhor caminho assim para a pessoa aprender, para que quer iniciar, na verdade está numa uma parte amadora e ela, por exemplo, deseja ser um profissional de poker? Qual o caminho que você acha que ela deve seguir assim? Então, acho que o caminho mais fácil hoje e melhor são através dos times, né? Primeiro que você não tem que fazer nenhum investimento. Você não precisa pagar nada. Você está recebendo conhecimento de graça. A única coisa que você precisa é trabalhar. É ali jogar 200, 300 torneios por mês, 400, dependendo de cada time. E ali eles estão te dando, patrocinando e te ensinando para você jogar. Eu acho que esse, com certeza, é o caminho mais rápido e melhor hoje em dia. Tá. A sua história, ela tem assim uma forte ligação com o time, né? No caso, vocês foram aí você junto com esse pessoal de Goiânia aí, a Larissa, o Evandro, o pessoal do Steel, uma referência aí como time, como projeto de poker. Queria que você falasse aí um pouco de como foi a origem, da trajetória, né? Porque ela teve um início, um meio e agora está numa parte final, né? Teve um fechamento desse ciclo, mas também tem outros projetos do Steel e eu gostaria que você falasse aí, explicasse melhor sobre isso. Então, a decisão de criar o Steel foi logo após eu ter ganho o W Cup em 2010. Tá. Ganhei o W Cup e a gente tinha um círculo aqui em Goiânia que era eu, o Evandro, Larissa e Diego, e eles eram muito meus amigos e me ajudavam muito a crescer no jogo. Eram pessoas que eu estava discutindo mãos todos os dias, todas as horas. E após eu ganhar o WCO, eu falei, não, a gente tem que montar um escritório, a gente tem que montar um lugar para a gente estar jogando, para a gente estar discutindo mãos, para a gente estar sempre juntos, porque assim a gente vai evoluir mais rápido. Uhum. E por causa disso eu acabei criando, a gente acabou criando o time para que ele pagasse as contas desse nosso escritório. Esse era o objetivo inicial. Então vamos criar um time para a gente pagar as contas do nosso escritório. E a gente começou com 4 pessoas. Uhum. E uma dessas 4 pessoas, por exemplo, era o Doug Santos. O outro era o Rafael Lirola, o atual campeão do BSOP agora. Então a gente criou um time para que esse time conseguisse pagar as nossas contas ali do escritório e começamos com orçamento bem baixo. A gente começou na época com $4.000 o time. Entendi. $4.000 que a gente falou, não, vamos estaquear esse. E foi difícil, muito difícil nisso. A gente ainda não tinha experiência com coaches, com acompanhamentos de carreira. E no início foi um início complicado, mas a gente acabou se desenvolvendo. E nesses 4 anos que a gente ficou, 4 anos e meio que a gente ficou com o time, a gente criou mais de 300 pessoas. Mais de 300 pessoas passaram pelo time. Muitos delas vencedores, a gente realmente conseguiu transformar a carreira daquela pessoa em uma carreira profissional. O cara se tornou profissional e conseguiu ganhar muita grana, muitos deles. Uhum. Mas a gente achou que nesse momento seria interessante a gente estar acabando com todas as atividades que a gente tinha de stack para se dedicar à nossa carreira. O Evandro, a carreira dele, a Larissa, a carreira dela e eu a minha. Não digo que a gente nunca mais vai estaquear, mas esse ano eu quero me dedicar à minha carreira, aos outros projetos que eu tenho e ficar exclusivo a isso. Algo que eu nunca fiz, eu nunca dediquei totalmente a minha carreira, por causa do time, por causa... Imagina, teve uma época que a gente chegou até 80 pessoas jogando pra gente simultaneamente. Então, você controlar 80 pessoas, fazer um acompanhamento, dar coaches, mexer com pessoas é muito difícil. Então é algo que me desgastava muito. Era lucrativo? Era. Foi por um bom tempo muito lucrativo. Mas hoje eu ainda tenho a minha carreira, tenho outros projetos, então hoje eu estou priorizando isso. Pode ser que ano que vem eu decida voltar com stack e tudo mais. Mas esse ano, esse é meu foco. Entendi. Bom, e na carreira ao vivo já teve o resultado ali de cravar a etapa de abertura da temporada 2015 do BSOP. Queria que você falasse então um pouco de como foi essa emoção dessa disputa, daquela mesa final, de se consagrar como grande campeão e também depois falar um pouco aí de quais são os planos para o ao vivo agora aí do restante de 2015.
Então, a cravada foi muito legal. Quando iniciei o ano, meu projeto era fazer 6 meses finais de main events esse ano. Eu fiz a primeira online, que foi do main event do Mini F-Tops. Acabei caindo em nono. Era tipo 1/12 e acabei caindo em nono. Isso em janeiro, início de fevereiro. E em fevereiro eu consegui conquistar o BSOP, né? Era algo que eu já vinha buscando há algum tempo. Eu tenho, por exemplo, eu acho que sou o cara que mais passou dias 1 do BSOP Chip Leader. Eu tenho 6 dias 1 do Chip Leader. E eu tinha 2 mesas finais de BSOP, mesas semifinais de BSOP, uma delas sendo de BSOP Million. E era algo que eu buscava, era algo que eu queria chegar, queria fazer uma mesa final e, por conclusão, cravar, né? E foi algo que me deixou muito feliz, era algo que eu vinha buscando, a mesa final mais difícil da história do BSOP, né? Com Padilha, com Peçanho, com Felipe Urbinho, que é o atual campeão do Campeonato Paulista, com um menino que jogava muito bem também, que fez mesa final de WSOP. Então essa mesa final era mais difícil, considerada a mais difícil da história. E cravar essa mesa final é algo que me deixou mais feliz ainda, pela grandeza dela, pela dificuldade que era. E é a busca que eu tô querendo, né? Já fiz a segunda mesa final esse ano, faltam 4 ainda. Uma vai vir agora no Scoop e outra no WSOP. Você tem aí um 5º lugar de WSOP. Acho que quantas mesas finais de WSOP? WSOP eu tenho só esse 5º lugar. Esse 5º lugar aí. Bom, isso foi em 2013, né? Isso foi 2013. 2013. Exato. E agora 2015, como é que tá a programação para a WSOP? Com certeza eu vou para jogar muitos eventos e pretendo voltar de lá com bracelete. Isso aí. Bom, a torcida brasileira vai ser enorme aí para que isso ocorra e qualidade você tem aí. E os circuitos aí goiano joga também? Como é que é essa parte live? Ou se prefere dedicar ao online quando não são esses torneios assim como BSOP ou WSOP? Então, eu praticamente jogo 90% do meu tempo online, né? Essa é a minha dedicação. 10% geralmente vão para os torneios lives. Aqui em Goiânia eu costumo jogar um outro torneio, geralmente algum goiano que tem. Eu fui campeão goiano em 2009, eu ganhei o circuito live goiano em 2009. Inclusive é o bracelete mais bonito que eu tenho. Mais bonito que o BSOP, mais bonito que o do WCUP. Legal. Eu acabo jogando um ou outro torneio um dia que é legal, tem alguns amigos que vão lá jogar, ou algum campeonato goiano que não interfere em algum evento online. Por exemplo, esse final de semana agora tem um campeonato goiano, mas tem um Scoop, não tem como jogar o campeonato goiano com o Scoop, né? Bom, e aí aproveitar então do Scoop, queria que você falasse aí dessa série que vai começar, como você está se planejando, o que você está programando, não só de jogar, mas também um pouco que você pudesse falar um pouco da rotina de um jogador profissional online para uma série, que é uma série longa de torneios de buy-ins. Aí tem 3 modalidades de buy-ins, mas são torneios longos, torneios demorados e desgastantes, né? Como é que é uma semana inteira disso? Como é que você está se preparando para ela? Então, eu venho me preparando para o Scoop já há algum tempo. Eu venho tentando fazer sessions mais longas, porque como tem dia que vão ter 3 eventos em 3 horários distintos, um começando às 11 e o outro começando às 7 da noite. Então, eu venho me preparando para eu conseguir, durante esse período de Scoop, eu jogar todos os eventos. Quero jogar todas as modalidades, quero ir em busca mesmo de um título. Eu acho que não tem nenhum brasileiro que unificou o título do WCUP e do Scoop, então eu quero ser o primeiro. E para eu ser o primeiro eu tinha que me preparar para isso. Então já tem alguns dias que eu venho jogando em horários diferentes, tentando manter o foco ali de 10, 12 horas, e me preparei para que nesse período de Scoop eu consiga jogar todos os eventos, todos os dias. E se eu for bem no início, inclusive eu posso deixar até de jogar a etapa do BSOP. Mas vai depender muito do meu início, de como eu vá até lá. Entendi. Bom, vamos ver aí, né? Aí tem que esperar mesmo para ver qual que vai ser o resultado, se você vai estar ali no BSOP ou não. Se não for, vai ser por um bom motivo.
Vou passar um pouco aqui para as perguntas que estão aqui no Twitch, eu acho legal para prestigiar toda essa galera que está assistindo. Vamos lá, Mandala 888, mandando aí o obrigado. Parceria aí também, o pessoal do Mandala, muito gente boa. Just Play, João Bauer, mandando um abraço para você. Obrigado aí, obrigado Just pela iniciativa. Você também aí é uma referência nessa parte de comunicação. Duda Selfert. Opa, o cara estava ontem lá no Mandala, jogou comigo, é isso aí. Legal. Não tava no Mandala, não. Não, o Duda tava. Bom, o dia... E aí tem um convite aqui do Mandala para você, quando vier aqui para Campinas, para ir lá no torneio. O Atom mesmo disse que é o proprietário da casa. O Peçanha, ele de vez em quando vai lá, mas ele sempre acaba estourando. Nunca tem paciência para jogar o live ali. Fechado. Quando eu for lá em Campinas, passo lá. Beleza. Bom, tem aqui uma pergunta. Primeiro, aqui de Wagner Filho, 20. Bauer, por que você joga com Search no PS bloqueado? Então, eu jogo o Search no PS bloqueado porque quanto menos informações que eu passar para os vilões, melhor é, né? Quanto menos informações que eu passar, por isso que eu bloqueio o Shark Scope, por isso que eu bloqueio o OPR, porque eu quero passar a menor quantidade possível de informações. Por exemplo, muitas vezes eu estou jogando 20, 25 mesas simultâneas e isso faz com que eu possa passar algum tipo de informação e o cara jogue uma mão diferente ou tente me explorar por causa disso. Então eu prefiro deixar o Search desbloquear. Quando você vê um jogador, ele está numa jogada, você vai lá, procura ele para ver o que ele tá. Se ele tá muitas mesas, o que você consegue dar uma leitura aí? Em geral, o cara que joga muitas vezes simultâneo tende a distribuir menos light, jogar menos mãos. Então, todas as vezes, por exemplo, que eu estou em uma decisão difícil, eu procuro observar isso. Contra quem eu estou jogando, quantas vezes esse cara está jogando simultaneamente. Então, por isso, eu acabo bloqueando o meu Search. Beleza. Bauer, quais os tells mais avançados que você lê nos adversários na hora do jogo live? Pergunta de Ceandrel 3. Então, depende, assim, então mais avançado, depende da situação, de como que é, mas tem alguns tells que são básicos, assim, dá para observar às vezes como que o cara é, se o cara é bom ou não, só pela vestimenta dele, pela forma dele jogar e tudo mais. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito ruim no Poker Live é o cara jogar com fone. Muitos jogadores acabam jogando fone, não gostam de ficar... Mas jogar com fone te impede de você observar, por exemplo, o que o cara está conversando na mesa. Você está deixando de ter uma informação da conversa ali ao lado. Então, isso é uma das coisas que eu abomino e falava para todo mundo do time não fazer. Entendi. É algo que te deixa... não deixa você extrair informações, né? Você deixa de ter muitas informações por causa de um fone. Muitos jogadores, às vezes, até profissionais, levam um iPad para assistir um filme enquanto está jogando. Isso é outra coisa totalmente abominável. O cara tá às vezes, deixando de ter muitas informações que poderiam estar rolando ali na mesa, assistindo um filme ou ouvindo uma música. Entendi. Bom, isso é uma bela dica aí para quem gosta de jogar live. E uma coisa que eu percebo, que às vezes quando eu tô de fone de ouvido e tô ouvindo alguma música, a música acaba e aí a música fica com fone no ouvido, eu paro, começo a escutar, só que eu dou a impressão que para as pessoas que eu estou ouvindo uma música. Isso também é uma coisa, porque eu posso selecionar o que eu quero ouvir ou não do jogador. Por exemplo, o cara que tá querendo tentar fazer uma entrevista, eu tô com fone, eu tô fingindo que eu tô ouvindo música, então eu não dou esse tel ali na hora de... Porque essa é uma fraqueza que eu tenho, na hora que às vezes a pessoa tenta fazer uma entrevista, e aí eu não sei como reagir. Então eu fico com o fone de ouvido, fingindo que estou ouvindo música, para poder não ter que responder, porque toda vez que eu respondi alguma coisa, quando alguém tentou dar entrevista, eu me ferrei. Então, mas uma forma de você meio que... já ouvi falar isso, já vi algumas pessoas comentarem que jogavam com fone, mas sem ouvir música, só para fingir que estavam ouvindo alguma coisa, para ouvir as conversas sem que as pessoas soubessem que elas estavam ouvindo, né? Eu ainda acho que o fone, mesmo nesse sentido, acaba atrapalhando, porque é bom que você converse. É bom que você converse e que você não passe, por exemplo, nenhuma informação
as mãos que você tem. Converse, mas converse tentando extrair informações e não passar nada do seu jogo. Tem muitas pessoas que às vezes estão jogando ao vivo e acabam comentando a mão passada. Não, eu joguei essa mão porque eu achava que foi desse jeito, que esse cara só fazia isso. Você falando isso, você está dando informação de como que você jogaria ou de como que você pensa sobre o jogo. Então, assim, o cara pode saber do que você é capaz ou não. Então, quanto menos informações você passar e mais você extrair, melhor é. Beleza, isso aí. Bom, vamos lá, vamos pegar mais 2 perguntas aqui. Bom, tem pessoa perguntando, a Selenia Shadow Bolt, perguntando como faz para arrumar time. Bom, para arrumar time aí tem vários times surgindo aí o tempo todo pelo Facebook, você sempre acaba sabendo ali de algum processo seletivo, então acho que a dica é essa mesmo. E vamos lá aqui, ó. Você é um dos melhores jogadores brasileiros. No começo, você jogava online qual tipo de jogo? De menor ou maior variância? E seu bankroll nos primeiros meses, no primeiro ano? Então essa parte aí no início de carreira, o que você jogava no online e qual era aí o tamanho do bankroll? Isso é uma das coisas mais legais e que eu me orgulho da minha carreira é porque eu nunca depositei um centavo do meu bolso para jogar. Eu nunca tirei um centavo do meu bolso para jogar poker. Sempre fui atrás dos free rolls. Comecei dali de baixo mesmo. Comecei, por exemplo, as mesas chastas do Everest Poker. Para quem não conhece, era uma mesa que pagava 2 cents por primeiro. Nossa. E era um free roll. E através desses free rolls, por exemplo, dos $50 que o Poker Strategy dá para quem resolve as perguntas lá, uma espécie de prova, foi daí que eu comecei mesmo. Então comecei jogando torneios e buy-ins bem baratos, torneios de $2, de $1. Eu lembro que a primeira vez que eu ganhei $1 foi num patrocínio numa extinta comunidade do Orkut que chamava Free Poker Money, que lá eles davam um monte de patrocínios por exemplo, eles davam senhas de free rolls que aconteciam, senhas de free rolls privados, e eu acabei nesses free rolls conquistando o meu maior prêmio na época, que foi $340, e através desses $340 eu conquistei tudo que eu conquistei até hoje. Então, claro que eu tive momentos difíceis na minha carreira, momentos complicados, mas nunca precisei depositar, nunca precisei tirar um centavo do meu bolso para jogar poker. E você jogava aí nessa época MTT já? Era torneios longos, então? Sempre. Porque free roll ele sempre MTT. E aí, mas aí quando começou a entrar um dinheiro ali desse resultado aí dessas vitórias, como é que você começou a montar a sua grade? Como é que você viu isso? Então, como minha família de início eles não apoiavam, então eu via sempre que eu tinha que estar demonstrando o resultado, eu tinha que estar demonstrando que aquilo estava dando certo. Então eu sempre prezei para isso, mostrar para eles. Então o que aconteceu? A primeira vez que eu tive meu primeiro grande resultado, que foi mais ou menos no final de 2008, eu comecei a jogar no início e no final de 2008 eu tive meu grande resultado, que foi... eu ganhei um evento 162 na época que pagava $24 mil pro primeiro. Uau. Então o que eu fiz? Peguei todos esses $24 mil e vendi e comprei um apartamento. Entendi. E através disso eu consegui demonstrar para minha família que aquilo estava dando certo, que eu estava no caminho certo fazendo aquilo. Então peguei praticamente 95% do meu bank nessa época, vendi para comprar um apartamento e fiquei com 5% para continuar jogando. E sempre continuei jogando barato, buy-ins baixos, buy-ins que me favoreciam. Sempre coloquei torneios, por exemplo, City Goals que tinham poucas pessoas, de City Goals que tinham ali 40, 100 pessoas, 18, 45, sempre para diminuir a variância, né? Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta aí que você contextualizou a relação da família e do apoio. Eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, você até comentou que lidar com pessoas é complicado, né? Principalmente gerenciamento ali do time, né? E das pessoas que você estaqueava. Como que você vê essa relação assim, psicológica e pessoal do jogador
com a família e com o entorno dele? O quanto que isso influencia ali na hora que ele está jogando? Então, eu acho que influencia bastante, ajuda bastante. Por exemplo, hoje em dia eu dou coach para um menino que a mãe dele faz o coach junto com ele. Olha que legal isso, a mãe dele pagou o coach para ele e para ela. Então os dois fazem coach junto. Eu falo para ele, você tem tudo que eu queria ter quando eu iniciei. Sua mãe está contratando um profissional para te dar a aula, para você melhorar o seu jogo e ainda está te apoiando, jogando também junto com você. Então, esse tipo de apoio favorece muito, favorece com que a pessoa evolua mais rápido, que ela não precise se preocupar com fatores externos. O poker é muito de confiança. Então, a partir do momento que você tem confiança para jogar e tem tranquilidade para jogar, isso te favorece demais. Bom, e em relação, qual que seria assim o maior inimigo ali do jogador de poker online? Qual que é o maior inimigo dele? Então, o maior inimigo do jogador online é, com certeza, ele achar que ele está muito bom para um resultado positivo. E isso, com certeza, é o maior defeito de, sei lá, 90% dos jogadores. O cara tem um bom resultado e acha que aquele resultado ele vai ter toda semana, que aquilo é normal, que aquilo é algo que ele não vai sair. Aí o cara começa a jogar mais caro, o cara começa a jogar torneios que ele não está acostumado a jogar, e isso com certeza é o maior defeito e o maior perigo para quem se joga online e ao vivo também. Entendi. Bom, vem cá, vamos ver uma pergunta aqui. Tem Ibonan, ou L Bonan, perguntando: João Bauer, qual a melhor forma de estudar pôquer hoje? Com certeza a melhor forma de estudar poker hoje é que se você tiver um coach, alguém que vai te passar informações, que vai te falar onde você está errando, o que você deve fazer. Coach é isso, coach é você treinar a pessoa para ela evoluir e chegar no topo. Então, se você tiver um bom coach, uma pessoa que está ali te auxiliando, falar onde você está errando, o que você tem que fazer, com certeza é o melhor processo hoje em dia de estudo. Além disso, assistir vídeos, né? Vídeos de pessoas. Então, um site muito bom em inglês que chama Running Tons, que são de jogadores regulares que comentam, às vezes, uma session que ele fez no domingo, de início ao fim. Isso é muito bom. Imagina você ver um Steve 444 analisar uma session que ele faz do início ao fim de uma sessão. Isso era tudo que eu queria quando eu estava começando. Então, você vê isso e aprende muitas coisas. Você citou aí o Steve, quais são suas referências aí do poker internacional? Para não causar polêmica aqui no Brasil, vamos falar do poker do exterior. Então, minha maior referência hoje em dia é um cara que é muito bom online. Ele joga o que eu sonho um dia jogar, que é o Adonis 112. É o Olivier Busquet, é um cara que é muito bom. E além dele, o prodígio dele, o Mr. Green, né, que é o Daniel Coleman, que hoje em dia é o cara que tem mais profit ao vivo, passou, por exemplo, o Daniel Negreanu. Então, esses são os caras que eu mais espero e pretendo chegar no nível, um dia ao nível deles. Você citou aí o Daniel Coleman. Ele teve aquela polêmica, né, até quando ele fez o heads up aí do Wanna Drop Million, né, com o próprio Negreanu, e que ele não comemorou quando ele ganhou lá, e aí ele citou que o poker ele tem esse lado negro, né, tem um lado negro também. Queria saber a sua opinião aí sobre isso, e se você também vê que tem isso no poker, e como que você acha que deve lidar assim a pessoa com essas questões. Então, eu acho que sim, o poker é algo que pode ser tão bom para algumas pessoas, ajudarem em muitas coisas. Por exemplo, tem pessoas, eu tive inclusive no time, uma pessoa que o poker acabou dando felicidade para ela, foi o Rodrigo Milo, que é o Fefo Torres. Ele teve câncer e aprendeu a jogar poker enquanto ele estava no hospital. E isso fez com que ele, sei lá, se desenvolvesse, queresse jogar mais, queresse
aprender mais para ele melhorar no jogo e fez com que ele esquecesse um pouco o problema que ele estava tendo pessoalmente ali. Mas claro, 95% dos jogadores que jogam são perdedores, né? Então o poker também tem os seus lados ruins. Tem gente que às vezes tá deixando de colocar comida em casa para às vezes comprar alguma coisa. Isso é algo que é ruim mesmo, que a pessoa tem que se tratar. Mas isso tem todas as atividades, por exemplo, quantas pessoas que não tentam ser jogadores profissionais de futebol e acabam se perdendo também nisso. E então a gente não pode colocar que só o poker é assim. Muitas atividades têm os seus problemas. Se a pessoa for viciada, ela vai ser viciada em tudo que ela faz, né? Bom, até isso tem muito a ver com o propósito aí do Brasil Poker Minds, que é de trazer esse poker para ser praticado com responsabilidade, né? Porque ali na cabeça mesmo da pessoa, né, do próprio jogador, saber se está fazendo, praticando ele com responsabilidade, de uma forma justa, de uma forma segura, com ele mesmo, não e com ele, com a própria família, para poder praticar o poker e o quanto que isso vai influenciar no jogo dele, né? Se ele está gastando um bankroll maior do que ele tem num torneio, é lógico que ele não vai conseguir tomar as melhores decisões naquela situação, né? Exatamente, com certeza. Bom, vamos ver se tem alguma pergunta do Andrew aqui. Tem mais. Qual foi o seu maior downswing? Pessoa assim, downswing, como você lida também com isso quando está em downswing? Então, minha maior downswing foi... Eu tenho um orgulho também disso, que é impressionante. Eu já joguei torneios, por exemplo, de $5.000 online, e minha maior downswing online de $5.000, de $24.000. Uhum. Então pensa, eu joguei já torneio de 5.000 e minha maior downswing é 24. Então eu sempre fiz o máximo para que eu diminuísse a downswing para o nulo, né? Tentar sempre não ter downswing, não passar por esses momentos. E o que eu faço para isso? Coloco às vezes torneios que tem quantidade menor de pessoas, sempre coloco seats na reta. E eu não tenho vergonha de baixar o buy-in. Se eu estou passando por um momento difícil, vou lá jogar torneio de $2, de $1, de 1 com rebuy, de 3 com rebuy, jogar seats que pagam ali $300, $400 por primeiro. Eu nunca tive o orgulho e o ego de falar que eu não posso jogar isso. Então isso fez com que eu não tivesse uma downswing muito grande, mas eu já passei sim por um período muito complicado. Eu passei, por exemplo, 12.000 jogos variando $20.000. Passei 12.000 jogos sem ganhar nada. Uhum. Mas o que é mais legal disso é que eu não ganhei, mas não perdi também. Claro. Então nesses 12.000 jogos eu consegui me manter ali sem ganhar muita coisa. Claro que nesses momentos eu não estava com confiança tão boa, eu não estava jogando meu A-game em muitos momentos, mas eu consegui também fazer com que a variância não fosse tão para baixo. E como que você faz isso? Colocando, às vezes, torneios que tem um field mais fácil, sempre se adequando para isso, para que a variância seja extinta mesmo. Entendi. E você falou aí da questão do ego, né? Muitas vezes a pessoa tem o ego ali de não abaixar o buy-in quando está nessa situação. Você acredita que a questão para combater aí o ego, e principalmente nisso, qual que é a qualidade que o jogador tem que ter ali? Além da humildade, que tipo, por exemplo, a disciplina é o principal diferencial do jogador que é vitorioso ou não. Por exemplo, tem uma disciplina de falar assim, não vou fazer besteira. Desculpa, repete a pergunta. Não, perguntar se a disciplina ela é o diferencial ali do jogador vitorioso ou não. Com certeza. A disciplina com certeza é um dos focos principais de todo jogador. Ele tem que saber disciplinar para jogar tantos dias na semana, disciplinar para quando tiver uma downswing, abaixar os buy-ins, disciplinar para não fazer nenhuma jogada errada numa reta final, disciplinar para, às vezes, quando está numa sessão ruim, manter o foco e pensar como jogar da melhor forma possível esses torneios que restaram, que às vezes não pagam nem metade da reta. Então você tem que dar valor para esses torneios também. Mesmo quando você já encerrou a reta, já parou de registrar, não tem como mais salvar o dia, porque os torneios que às vezes você está jogando pagam ali metade, 1/3 da reta. Mas isso é disciplina, você ter o foco para que
no longo prazo você perca o menos possível e quando você for ganhar, você ganha bastante. Eu tenho uma coisa, muitos jogadores são muito focados em big hits, em ganhar um grande prêmio. Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, que o big hit é algo a mais, é algo que vai acontecer normalmente, não adianta você ir atrás dele. Você tem que manter o foco para você ganhar todos os meses ali o seu tanto adequado e, claro, jogar os torneios também que pagam muito, que são os big hits, porque um momento eles vão vir, um momento você vai ganhar eles. E quando eles vierem, eles não sejam para pagar o que você ficou down, que eles sejam somente o... Entendi, o a mais, né? O que tá vindo a mais ali. Muitos jogadores buscam o big hit, mas ficam ali, sei lá, 40, 50 mil. Aí tem um big hit 50 mil. É pra salvar o ferro, né? Eles, né? É pra salvar o ferro. Exato. Entendi. Bom, você aí tá fazendo aí também agora alguns projetos de coach, oferecendo turmas, né, online, por Skype. Fala um pouco aí desses projetos. Então, eu sempre fui muito focado no meu time, então não tinha muito tempo para dar coach fora do time. Quando eu tava coach pro Steel, eu raramente pegava um jogador por mês para dar coach por fora. E hoje, como eu tenho um tempo maior destinado, eu gosto muito de dar coach, porque eu para dar coach, eu estudo muito para chegar no coach, eu reviso mãos, busco mãos específicas para cada determinado tema. E hoje eu faço coaches para pessoas que querem se tornar profissionais ou pessoas que querem tornar-se o hobby algo lucrativo. Uhum. E já tem algum tempo que eu tô dando, que eu faço coaching, então eu já tenho uma experiência muito grande, porque eu já criei 300 profissionais no estilo. Isso faz com que o meu coach fica mais fácil. Eu consigo entender o que a pessoa está buscando, o que ela precisa para chegar ao topo. E é isso. Eu fiz alguns coaches, porque meu coach, em geral, ele é um coach caro. É um coach que não é aberto para qualquer pessoa. Às vezes, uma pessoa que está iniciando não consegue. Sim. E eu até indico que as pessoas que estão iniciando têm outros coaches que são bons e são mais baratos, entendeu? Mas o tempo que eu destino para dar o coach é valioso, então eu preciso cobrar um preço maior. Mas eu fiz, por exemplo, uma coisa diferente que ninguém tinha feito ainda, que era abrir session reviews. Por exemplo, eu vou fazer uma session review de um torneio que eu joguei no domingo e ganhei, sei lá, $40 mil. Uhum. E aí eu abri para 10 pessoas e eu fazia um review coletivo a $200 por pessoa. Então, isso é massa. Um review, por exemplo, ontem eu fiz um desse que durou 3 horas e meia. Então, uma pessoa paga $200 para ver como eu joguei um torneio e ganhei e explicar cada mão que eu fiz. Então, isso eu acho muito legal. Uma coisa que eu percebo, assim, quando algumas pessoas falam de coach, mas coach é caro, ou não vou investir em coach, não vou gastar em coach, né? Porque às vezes a pessoa ela não está vendo como um investimento, né? Então, ela está pensando como um custo. Só que, da mesma forma, às vezes ela está gastando esse mesmo valor que desse coach, por exemplo, o grupo que você fez de uma session review, em inscrição num torneio ao vivo, ou mesmo inscrições ali no próprio PokerStars, que não vão gerar o resultado, né? Às vezes a pessoa ela fica dentro de um ciclo que ela fala assim, não vou investir num coach porque eu quero ganhar dinheiro aqui jogando, e acaba gastando um dinheiro que ele poderia fazer um coach, se especializar, melhorar, para depois ganhar mais dinheiro quando for jogar os torneios, né? Exatamente. E estudar poker é doído, né? Estudar, não só poker, mas qualquer coisa dói, é difícil, é complicado, é chato. É muito mais prazeroso estar só jogando, né? É muito mais prazeroso jogar, mas se você quer chegar no topo, se você quer tornar um jogador lucrativo, você precisa estudar. Precisa realizar as suas metas, você precisa colocar foco onde você quer chegar, e isso você só faz se você estabelecer o que você quer, como que você vai fazer para chegar no topo. E ter coaches é muito importante, né? Muitas vezes a pessoa paga, sei lá, R$200 numa broca no cash game, mas não paga R$200 para ver um cara falando o que ele está fazendo de errado.
Então, com certeza, buscar conhecimento, buscar se aprimorar é muito importante em qualquer atividade da vida, e no poker é uma a mais delas, né? Uma pergunta que eu queria te fazer em relação a patrocínio, né? Você tem um histórico, tem um currículo, tem uma história dentro do poker brasileiro muito grande, né? E eu lembro, eu ouvi, e até para me preparar para essa entrevista, eu reescutei ali, temos um invasor aqui, que ele sempre sobe em cima do computador. A entrevista do PokerCast que você fez ali quando ganhou ali o W Cup, né, pro Kalil, que era uma coisa bem bacana que tinha ali naquela época. O podcast, né? O podcast. E então você até disse que uma meta sua, um sonho seu era também a questão de um patrocínio, de uma sala de poker ou algum patrocínio. Você ainda tem essa meta e qual que é a sua visão sobre isso? Então, hoje não é mais uma meta, hoje é mais, sei lá, seria como uma retribuição pelo que eu fiz ou pelo que eu sou, entendeu? Não é mais algo que eu tenho como, eu quero ser patrocinado, porque, sei lá, é muito difícil e, em geral, os patrocínios são ruins. Em geral, os patrocínios são pouco, é pouco... O deal não o acordo, em geral, não é bom. Então, eu só aceitaria algo que realmente fosse bom. Então, eu não tenho isso mais como meta, assim. E o mercado brasileiro é muito complicado, né? Porque o PokerStars, por exemplo, ele prefere muito mais investir em jogadores como o Ronaldo e o Neymar, que foi anunciado ontem, do que investir nos jogadores de poker, entendeu? Então eles preferem se divulgar. Esse processo é um processo natural. A gente precisa, de certa forma, legalizar o poker no Brasil, mostrar que pessoas importantes estão por trás do site. Eu acho isso natural, mas isso, por outro lado, fecha as portas para os jogadores, né? Um dinheiro que poderia ser destinado para a contratação de jogadores que iriam demonstrar coisas melhores para o poker brasileiro, eles contratam esses para divulgar o nome e meio que legitimar o site no Brasil e assim trazer mais jogadores. Mas, por exemplo, eu de certa forma vejo que eu fui o maior criador de uma rede de jogadores no Brasil do que qualquer outra pessoa individualmente. Por exemplo, eu criei 300 jogadores. Eu criei 300 jogadores regulares, jogadores que vão estar jogando ali, em média, 600, 500 torneios por mês no mínimo. Então, esses jogadores vão jogar 500 torneios por mês. Além disso, eu criei uma rede de jogadores que saíram do meu time e montaram um time. Para isso eu não vou falar, tem poucos, o Vitor Esprice é um deles, o Kelvin é outro, e o gremista é outro. Cada deles tem um time, cada time que eles têm uma rede de jogadores. Então, entendeu? Tipo, essa rede que eu criei é algo gigantesco e algo que o PokerStars deve ter hoje no mundo online, sei lá, 50 mil jogadores por causa dessa rede. Entendeu? E jogadores que estão ali gerando rate o tempo inteiro. Eu lembro que, por exemplo, em 2012, que foi a época que a gente teve mais jogadores simultâneos, a gente chegou a ter 80 jogadores simultâneos. Em 2012, entre o meio de 2012 e meio de 2013, eu gerei para o PokerStars só com os meus jogadores. Só com os meus jogadores $500 mil em rate. Uau! Então, essa é uma quantidade gigantesca. Fora os caras que viam os meus jogadores jogarem e poderiam, vendo eles, começarem a jogar. Então, é algo que eu me sinto um pouco deixado de lado, porque eu nunca tive esse trabalho reconhecido. Entendeu? Eu nunca me reconheceram por ter feito essa rede, essa gama de criação de jogadores para o poker brasileiro. Não, realmente ela é bem grande mesmo. E, bom, mas aí me fez até lembrar de uma pergunta que eu gostaria de fazer, mas antes aí eu vou dar um minutinho aqui, eu vou fazer um merchan aqui das redes sociais para você que está assistindo aí pelo Twitch. Se você clicar ali no coraçãozinho para acompanhar depois as próximas transmissões do Brasil Poker Minds aqui no canal. Tem também
a página do Facebook, que é Brasil Poker Minds, temos o Twitter, que é BR Poker Minds. Então, seguir aí as mídias sociais e vamos ver aqui, vamos ver se tem um feedback aqui. Tem uma pessoa que está me ajudando dando feedback às vezes. Ah, tá beleza. E, Bauer, fala aí também agora as suas redes sociais antes de eu fazer a pergunta. No Facebook, João Bauer Dornelles, é a minha fanpage. No Twitter, João Bauer. E no Twitter não. No Twitter é JDDN Bauer. E no Instagram, João Bauer. E, Bauer, fazer uma pergunta aqui, que você criou essa rede aí de jogadores. Isso demonstra que você tem aí um pouco de um perfil empreendedor, né? E até ao criar o time, antes mesmo de criar o time, eu revendo isso na entrevista ali do PokerCast, do podcast, você falou que tinha uma locadora, né? Você criou ali também um negócio, né? E queria que você falasse aí, às vezes, para o jogador, esse espírito empreendedor aí, ele é também um diferencial? Então, não sei se é um diferencial esse espírito empreendedor. Para o jogador é melhor que ele não seja empreendedor, que se dedique 100% ao foco dele de jogar, de trabalhar, de estudar poker, né? Acredito que não seja uma atividade boa. Acaba assim, tirando foco ali. Tirando tempo, né? Tirando o foco dele, que o principal é jogar. Mas, com certeza, nos dá abrir outras áreas, né? Por exemplo, eu tenho convicção que se eu não criasse um time, eu não chegaria ao topo do jeito que eu cheguei, tão rápido no período que eu cheguei. Porque o time fez com que eu estudasse poker quase que 24 horas por dia. Então eu vivo poker, eu estudo poker todos os dias durante 7, 8 anos. Então isso fez com que eu chegasse no topo tão rápido. Porque para chegar no topo, eu precisava discutir com pessoas e o time me ajudou bastante isso. Às vezes o menino que entra no time, que é iniciante, me passava alguma informação, algo muito interessante que me ajudava a jogar um torneio, me fazia pensar algo diferente, e isso é muito legal. Eu por exemplo, tem um cara aqui em Goiânia, que é um senhor de idade, e que joga por hobby ali, né? Mas é muito difícil jogar contra o cara, entendeu? Ele tem algumas linhas todas alternativas, tipo call entre bet, lead. É um cara difícil de se jogar contra. E algumas das atividades que eu peguei e das coisas que eu faço foi ver nesse cara que joga recreativamente jogar, entendeu? Que eu vi que, é complicado jogar contra ele. Muitas pessoas não conseguem, acham que o cara é fraco. É isso que eu ia falar, muita gente vai falar assim, esse cara é modon, que não sabe o que tá fazendo. Mas até às vezes dentro de situações como essa, você pode acabar melhorando o seu próprio jogo, né? Exatamente, é isso que eu tento fazer, aprender sempre, aprender em todos os momentos, até em momentos que eu tô jogando contra pessoas que são fracas, né? Aprender com eles também. E dá pra, assim, o cara que quer ser um jogador, que não quer ser um top player, assim, igual você, os grandes monstros aí do Brasil, mas tirar ali, sei lá, 2, 3 mil reais por mês aí, dá pra ele fazer isso, e o que você indicaria pra ele? Com certeza dá, com o dólar a 3,20, dá mais ainda. Mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Mas tem hoje muitos jogadores que fazem isso e que ganham esse valor hoje em dia jogando sítios, por exemplo. Jogar só sítios de 180 pessoas com buy-in de $2 e às vezes tira ali $500 por mês, $400 por mês. Tem jogadores que são regulares disso e conseguem fazer isso. Então, com certeza, até dos níveis mais baixos, dá para o cara tirar uma rentabilidade mensal ali. Legal. Então fica aí para quem tem esse interesse. Vou pegar mais aqui, 2 perguntas da transmissão aqui do Twitch. E aí a gente pode encerrar também, não vou pegar mais já quase 1 hora aí com você e te liberar, eu sei que você tem compromisso logo mais, e deixar sempre o convite aberto aí para a gente pegar essas outras perguntas que não foram respondidas e a gente poder fazer outras entrevistas como essa, beleza? Beleza, fechado. Então vamos lá então, vamos ver...
Uma pergunta rapidinho. Programa online você usa programa na hora do jogo? Uso Software? sim, eu uso o Poker Tracker, o programa que eu utilizo quando eu estou jogando. É um good com as informações da mesa bem simples, né? Nada muito com muitas informações, mas eu utilizo o Poker Tracker e sempre quando eu estou jogando, eu pesquiso ali numa reta final importante os jogadores contra quem eu estou jogando, no Shark Scoop, né? Entendi. Ó, tem uma pergunta do Vitor Gin aqui, que ele perguntou se pegou o coach no começo, ele respondeu que sim, né? Teve coach lá no início. Então, eu peguei coach no início com um cara que para mim é muito bom, que é o Kafelnikovs. Não sei se vocês conhecem o Gabriel Almeida de Uberlândia, de Minas, que é muito bom e me ajudou muito naquele momento ali. Tá. E uma pergunta aqui. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que dá até para fechar até a entrevista do Jordan 103, que eu acho bacana, que ele perguntou, Bauer, como você se vê há um ano atrás e como você se vê hoje no mundo do poker? Então, eu há um ano atrás eu me via como um cara que era empreendedor, que tinha vários jogadores jogando para mim, um cara que me ensinou muita gente e que era reconhecido não só pelo jogo, mas também pelo time que ele fez, por tudo que ele realizou nesse sentido. E hoje eu me vejo um profissional muito melhor, um profissional bem mais completo, um cara que consigo jogar tanto online quanto live em alta performance. Esse eu acho que é o meu momento, como que eu estou vivendo hoje, como eu me vejo. Assim. E para mim, para fechar mesmo agora, como você quer estar daqui um ano? Então, daqui um ano eu quero ter alguns hits muito bons esse ano. Quero, por exemplo, ter ganhado um Scoop, ter ganhado um W Cup, às vezes não ganhar, mas fazer a reta finais desses torneios, chegar na mesa final, e esses são minhas metas iniciais. Por exemplo, jogar um EPT, que é algo que eu não joguei ainda, Entendi. Algo que eu não fiz na minha carreira, às vezes fazer uma reta final de EPT também. São pontos importantes que eu pretendo buscar nesse um ano, daqui até o ano que vem. E só mesmo uma perguntinha que teve uma mudança aí na sua vida, que agora você é uma pessoa casada. E o que mudou agora, depois do casamento, na sua carreira aí como jogador? Isso influenciou ali, por exemplo, na tomar a decisão de agora focar na sua carreira própria? E, por exemplo, planos de filhos e coisas assim? Uhum. Então, com certeza o casamento me ajudou muito em muitas coisas que eu fiz, em muitas coisas que eu realizei. Por exemplo, a partir do momento que você casa, você tem outras preocupações, você não se preocupa só com você mais, você tem uma preocupação com a sua esposa. E isso fez com que, por exemplo, eu focasse mais na minha carreira, tivesse mais tempo para pensar nisso e querer fazer isso também, querer estar com ela, querer estar, por exemplo, mais perto. Por exemplo, eu tinha um escritório ali em Goiânia, agora meu escritório é na minha casa. Vou até mostrar para vocês aqui o setup que eu utilizo para jogar. São três monitores e... Então, esse escritório que eu estou jogando aqui em casa hoje me possibilita e me dá uma tranquilidade maior para eu estar jogando, às vezes gritando de 12, 14 horas por dia, em casa, perto da minha esposa, com ela me auxiliando, fazendo as comidinhas gostosas ali, trazendo um intervalo, isso com certeza ajuda. Legal. E não pretendo ter filho por agora, não. Vai demorar uns 6 anos ainda, viajar muito, jogar muitos torneios fora ainda, aproveitar esse momento para estar fazendo isso. Beleza. Bom, Bauer, muito obrigado, cara, por me atender aí, atender o pedido e entrar aí nessa roubada aí. O Peçanho foi o cara que entrou na roubada número 1 ali, que foi uma transmissão ao vivo também via Hangout, só que no caso foi presencial. Hoje aí mais uma inovação e
quando eu tento fazer uma coisa, eu já vou grande, já convidei o Bauer de fazer essa inauguração do canal do Twitch, numa entrevista como essa. Bauer ali, quando eu iniciei o meu planejamento do Brasil Poker Minds, é um cara que eu sempre quis ali trazer para o nome dele, porque exatamente isso, é um cara que tem uma mente brilhante ali para jogar poker, para entender o poker de outra forma, de explicar isso, de ensinar, de passar esse caráter aí que o poker ele é um esporte da mente. Então, Bauer, muito obrigado aí e deixo aberto aí para você fazer as suas considerações finais. Obrigado pelo convite, Bruno. Também foi um prazer participar aqui, responder todo mundo. Espero que eu tenha conseguido responder todas as dúvidas. E para todo mundo que quiser me acompanhar, quiser saber mais sobre mim, tem a fanpage que chama João Bauer Dornelles, e estou no Instagram como João Bauer e no Twitter como JDDN Bauer. Sempre que eu puder, eu respondo as dúvidas e perguntas que vocês tiverem nessas redes sociais, beleza? Beleza. Valeu, Bauer. Então, brigadão. Vou encerrar a transmissão. Você curta o canal, curta as redes sociais do Bauer, curta o canal do Twitch do Brasil Poker Minds. A gente tem tenho a ideia de transmitir também ali, ó, no lugar dessa tela aí que tá a carinha do Bauer, colocar alguma mesinha. No caso, não seria eu jogando porque eu não tenho tanta qualidade assim para jogar, mas, por exemplo, pegar um Bauer que tiver na mesa final ali do Scoop na semana que vem ou no domingo já, vou colocar a telinha dele para a gente acompanhar aqui a cravada dele juntos, transmitindo pelo canal do Brasil Poker Minds. Beleza, brigadão, você que acompanhou, muito obrigado, valeu, Bauer, e até mais, gente, valeu!